voltei novamente. Agora nós vamos dar início às nossas aulas de ciências. E nós vamos começar então com a origem e transformação do solo. Sabemos que o solo na nossa região é usado com muita frequência, né? Ele precisa estar bem fertilizado, bem adubado, precisa estar sempre buscando a melhora do solo, né? Por quê? Porque a gente tem as plantações, né? De cana, amendoim, soja, né? E para que a plantação, né, seja uma boa, tenha um bom desempenho, então o solo precisa estar bem cuidado, né? Então o solo para nós aqui na nossa região é muito importante, tá? Então nós vamos aprender como se originou o solo. Lembrando que, pessoal, presta atenção aqui, ó. A gente precisa entender que a terra, aqui é a nossa terra, ó, a nossa terra. Na terra nós temos, veja bem, o manto. Só estamos falando em relação ao solo, tá? Aqui nós temos o núcleo. E a crosta, em volta da terra, aqui ó, em volta da terra, nós temos a crosta terrestre. Certo, pessoal? Então, o manto, o núcleo e a crosta terrestre, tá? Esses são os elementos que formam o nosso solo, o solo da terra, tá bom? Vamos lá então, abram a apostila de vocês de ciências na página 3. Então vamos lá, pessoal, ó, a nossa apostila começa aqui, ó, unidade 3, né? Origem e transformação do solo, certo? Então, o que nós vamos aprender nesse capítulo, pessoal? Ó, você vai estudar sobre a parte da crosta terrestre com a qual estamos mais familiarizados, o solo, que eu falei lá no começo, que o solo é muito importante para a gente, né? Ó, o solo é dinâmico, ou seja, está sempre se transformando. Ele serve de abrigo para muitos seres vivos e é onde as raízes crescem e fixam as plantas, certo? Vamos conhecer um pouquinho então sobre ele? Vamos lá. Temos aqui então as rochas e o solo, pessoal. Nós já sabemos que vivemos sobre a crosta terrestre, a qual é formada pelo solo e pelas rochas, certo? Então, o que são as rochas, pessoal? As rochas são constituídas por diferentes materiais. Esses materiais, eles são chamados de minerais. Na natureza, existem vários tipos de rocha, tá? Tem aquelas que são formadas pelo resfriamento do magma e por isso são chamadas de magmáticas. O granito é um exemplo desse tipo de rocha. Então, o granito é uma rocha magmática, certo? Também temos as outras rochas, que são formadas pelo desgaste de outras rochas. Como que acontece esse desgaste? Então, a ação da água, da chuva, do gelo, do vento e do calor faz com que essas rochas sejam desgastadas e elas são transformadas em grãos.
podemos chamar também de sedimentos. Então, por causa desses sedimentos, elas são conhecidas como rochas sedimentares, tá? E um exemplo de rocha sedimentar é o arenito, tá? Nós temos aí também a figura, né, do arenito. E também voltando um pouco da magmática, né? Ó, da magmática, tá? Tem a figura aí certinho para vocês. O solo, do que ele é formado, pessoal? Como assim que ele é formado? Ele é formado pelo desgaste das rochas. Só que esse desgaste, ele acontece de maneira muito lenta, conforme vai passando o tempo, tá? Então, os diferentes tipos de solo dependem da rocha, dos minerais, né, que originou. Então, um solo avermelhado, por exemplo, foi formado pelo desgaste de uma rocha magmática. Por quê? Porque ela é rica em ferro, ok? Então, vamos lá, pessoal. A formação do solo. Por mais resistentes que as rochas sejam, com o tempo elas se quebram. Realmente, ela vai se desgastando, então ela vai perdendo a resistência, né? E ela pode sim se quebrar. Então, o que ela forma quando ela quebra? Ela forma grãos que constituem a parte mineral do solo. Então, esses grãos aí que a rocha quebrou vai formar o mineral do solo. Aí, com o calor, a chuva, os ventos e os seres vivos, eles vão fazendo que aconteça o processo de desgastes dessas rochas, entendeu? Então, quem é o culpado do desgaste das rochas, pessoal? O calor, a chuva, o vento e os seres vivos que neles se encontram, que pertencem a esse mesmo grupo de vida aí, tá? Então, eles que são os causadores dos desgastes das rochas, tá? Então, como que é a transformação das rochas num solo? A transformação das rochas em solo é um processo que pode levar centenas ou até milhares de anos. Lembra que eu falei no começo que era muito demorado? Então, ó, centenas ou até milhares de anos. O esquema a seguir demonstra diferentes etapas do processo de formação do solo. Então, aqui, ó, no primeiro quadrinho aqui que vocês têm aí, tá? É a primeira etapa, que é com a ação das chuvas e dos ventos, a rocha começa a se desmanchar. Ó, ela vai trincando, tá vendo? Aqui ela começou o processo dela. Depois, o que aconteceu? A presença dos seres vivos também contribuiu muito para esses pedacinhos se soltarem, tá? Então, os seres vivos vão andando por cima, convivendo, vão mexendo aqui, cutucando ali, e elas vão se soltando. E aí, pessoal, na terceira etapa, que acontece também, os restos de animais e plantas se misturam ao solo. Então, quando o animal ele morre e ele fica exposto ali, e as plantas também morrem, e elas vão se misturando ao solo. O que acontece? Ela vai deixar esse solo mais fértil. O que acontece quando o solo fica fértil, pessoal? Ele fica mais desenvolvido, mais produtivo para o desenvolvimento de novas plantas, tá? E em quarto lugar, que é a quarta etapa, né? Ele fica um solo maduro, tá? Que é possível ver as camadas, ó. Ele vai se transformando em camadas, ó. Tá vendo? Aqui é o solo produtivo, ó, maduro, tá? Vamos lá. Ao observarmos as camadas do solo, também chamamos de horizontes,
podemos compreender melhor seu processo de formação. Então, tem a camada mais profunda, representa o processo mais antigo, ó. Essa camada aqui representa o processo mais antigo. A camada superior é aquela que está passando por grande transformação, tá? Observe nas imagens ao lado exemplos de solos com 2 ou mais camadas diferentes. Percebam que aqui as cores são diferentes, ó, tá? Olha como são diferentes as cores do solo. Entenderam? Ó, os grãos que se formam pelo desgaste das rochas constituem os componentes minerais do solo. O espaço entre os grãos é ocupado pelo ar e pela água. Então, aqueles grãos aqui em cima, ó, que vão se formando com a presença dos seres vivos, vão tirando os pedaços, fazendo com que os pedaços das rochas se soltem. Então, nesses espacinhos que ficam aí, ó, fica os grãos, eles são os grãos, e dentro dele fica ocupado pelo ar e pela água, os intervalinhos deles, né? Portanto, podemos dizer que o solo é formado por 4 componentes principais: o ar, a água, matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Os restos de animais e plantas, e minerais, que são os fragmentos de rochas, ok? Pessoal, para complementar mais o nosso estudo, eu trouxe para vocês, então, uma atividade, tá? E, então, tem um texto aqui que chama Solo Produtivo. Vamos lá, vou ler para vocês, depois vocês vão ter que responder essa cruzadinha aqui, tá? Então, vamos lá, ó. O solo é muito importante para a nossa vida, porque é dele que retiramos a maior parte dos alimentos que consumimos. Mesmo conhecendo sua utilidade, as pessoas usam técnicas inadequadas de plantio que resultam no empobrecimento, na erosão, na poluição e na contaminação do solo. Para se obter um solo produtivo, devemos ter alguns cuidados, como irrigar, drenar, arar e adubar a terra. O que é irrigar? Irrigar consiste em molhar a terra quando estiver seca. Drenar é fazer valas ou colocar tubos para retirar o excesso de água do solo quando está encharcado. Arar é revolver a terra para facilitar a circulação do ar e a penetração da água. Adubar é colocar nutrientes no solo para que as plantas possam ter um bom desenvolvimento. Com todos esses cuidados, o solo se torna umífero. Isto é, o que é umífero? Frio, úmido. Ele fica frio, úmido e fértil, adequado para o plantio. O correto na agricultura é diversificar a cultura, ou seja, plantar vários tipos de vegetais. Devem-se evitar queimadas e fazer a limpeza do terreno, deixando os restos de vegetais acumulados para que se decomponham e se transformem em adubo. Existem outros tipos de solo que são impróprios para o plantio. O arenoso, que é muito seco, porque contém 70% de areia em sua composição. O argiloso, que é um solo úmido, pois retém muita água e contém grande quantidade de argila em sua composição. Nós vamos aprender mais sobre o solo arenoso, argiloso, tá, pessoal? Aqui nós eu só tô dando uma introduçãozinha para vocês. Depois, de acordo com as informações que vocês tiveram no texto, vocês vão colocar as respostas aqui. Então, vamos lá, ó. Número 1 é o ato de colocar nutrientes no solo. Então, o que é, pessoal?
Qual é a palavra que nós vamos colocar aqui, ó? Então, ó, adubar. Adubar é o ato de colocar nutrientes no solo, porque é isso que está falando aqui no meu texto, ó. Então, eu vou lá no número 1 e vou colocar adubar. Tá vendo, pessoal, ó? Uma letrinha em cada quadrinho, ok? Número 2, consiste em escoar a água do solo encharcado. O que está falando para mim aqui que é? Ó, irrigar consiste em molhar. Não, drenar é fazer valas para retirar o excesso. Arar é revolver. Cadê? É revolver a terra para facilitar a circulação do ar. Então, o que eu vou escoar a água, pessoal? Escoar. Tirar o excesso de água. Número 2. Então, eu vou drenar. Ó, drenar. E aqui eu vou completar, né? Primeiro. Drenar. E aí, vocês vão olhando o texto para estar conseguindo responder a cruzadinha, tá? Eu vou deixar o resto para vocês fazerem, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se houver alguma dúvida, pessoal, pode entrar em contato comigo, estou à disposição. Até a próxima!